Boa noite, queridos alunos. Nós estamos aqui na EOB, né? Vocês pediram o vídeo e a gente vai reforçando, primeiro reforçar, né, os efeitos biológicos, né? Então veja só, a radiação ela pode ser o quê? Não ionizante e ionizante, certo? E o que é que a gente estava estudando? A não ionizante a gente já viu que são os aparelhos, né, a televisão, essas coisas todas. E as ionizantes são aquelas em que realmente pode a longo prazo, né, porque a preocupação de vocês como para a radiologia é como se os efeitos biológicos fossem rápido, e não, tem um período de tempo. E nós podemos, né, vamos ver a aula passada, né, que nós tivemos aqui. Então nós temos, o organismo é formado de quê? DNA, RNA, água, sim, carbono, né? E o que mais? E vários órgãos, né? Então veja só, esse processo, né, do organismo, nós estamos com a questão do organismo. O que pode ocorrer quando há uma radiação? Então, a primeira coisa que a gente vai ver no processo de radiação é o processo físico. Então, o indivíduo, o organismo, ele vai ser irradiado. Depois, com doses altas, não é doses pequenas, mas com doses altas, ou no processo de longa duração, vai ocorrer o químico, certo? Depois é que vem o biológico, que aí vem a consequência das doenças que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, o câncer, né? A catarata, né? As interrupções que tem no corpo, né? E todas essas questões. Bem, então, de acordo com isso, nós sabemos, foi falado sobre a questão do determinismo e o estocástico, né? O que determina a morte das células? É o determinístico. Então, quando ocorre uma dose muito alta, o que ocorre? A morte das células. Então, esse organismo aqui, ele está comprometido. Esse organismo aqui, ele está comprometido, né? Aí vai ocorrer a quebra do H2O, que pode provocar o câncer, né? Pode provocar doenças. E depois a quebra do DNA, que depois a gente vai explicar com mais precisão. Então, o Leandro tinha falado exatamente sobre essas questões. Ele vai com a radioproteção, que não vai ser nessa aula, é só uma introdução que a gente está dando para os efeitos biológicos. Aí a gente vai ver como é que é medida essa radiação no corpo. Dose que o indivíduo toma. Então, tem um aparelho, né, que é usado para medir essa dose, que é o CIVID, que é uma unidade derivada da dose de radiação ionizante no Sistema Internacional de Unidades, e é representado pelo símbolo SB, CIVID. Então, é o básico em dissometria e proteção contra a radiação. Então, as quantidades de medida em CIVID destinam-se a representar o risco estocástico para a saúde. O nome de CIVID vem do físico médico sueco Rodolfo Maximilian CIVID. O que seria dose equivalente? A dose equivalente é uma medida da dose de radiação que o tecido recebe e é expresso em CIVID. Ou seja, o órgão que é radiado, ele pode ser localizado. Por exemplo, se for o pulmão, então a dose equivalente foi ao pulmão. Então vai um órgão específico. Isso que quer dizer equivalente.
Tentativas foram feitas para corrigir os diferenciados efeitos biológicos de diferentes tipos de radiação. Então, nessa história da radiação, vários estudiosos, várias pessoas tentaram, né, fazer alguma coisa para diminuir e ver os tipos de radiações que vocês viram lá, que é tardio, né, crônico, né, inicial, todas essas questões. Então, usa-se a dose por fator, peso, tecido e órgão. Então, quando essa dose de radiação, quando vai ser medida, ela primeiro vai ver o peso desse organismo, do ser humano. Depois o tecido e o órgão que é radiado. Em alguns países de referência, as pessoas expostas profissionalmente não podem exercer 20 milisievert por ano. Então, como a gente já tinha falado antes, né, com a questão do profissional, ele não pode ser mais do que 20 milisievert. Né? E tem alguns autores que eu estava lendo, algumas apostilhas, que tem até mais, de 50 a mais milisievert. Então, os acidentes. Vamos retomar aquilo que vocês assistiram o vídeo sobre os acidentes nucleares de Fukushima, que foram expostos a 400 milisievert por hora. Imagina como seriam essas pessoas, né? Porque também tem um estágio. Tem pessoas que são radiadas imediatamente, tem as consequências daquelas que vivenciaram aquilo, e depois aquelas que mais tarde, com muito tempo, pegaram essa radiação e depois morreram exatamente porque pegaram uma dose alta, mas que duraram o tempo. Aí no acidente nuclear de Chernobyl, uma grande quantidade de radiação foi liberada em pouco tempo. Os trabalhadores e técnicos de emergência no local também podiam processar grandes doses de radiação. Então, no último estudo da Organização das Nações Unidas, UNESA, conclui que 134 trabalhadores sofriam de doenças. Depois, 28 pessoas morreram. E os 106 sobreviventes sofreram danos na pele, cataratas, devido à radiação recebida. Então, veja só. O CIVIT é um meio das doses que foi para o Maximiliano, que está sendo utilizado. Houveram outras pessoas, que fizeram as outras medidas para ver essa questão das doses. Por exemplo, Becquerel, Fort Curie, unidade de medida por fonte nuclear, Depois Coulomb por quilograma, Röntgen e Röntgen, unidade de medida do fluxo de energia bruta da radiação ionizante. Depois vem o outro, a cinza absoluta de Red, A cinza absoluta de Red, que seria a absorvida. O REM, que é nos Estados Unidos, a unidade solar, unidade de estrônomo e o voltmetro. O CIVIT é igual a 100 REM. Nesse aqui, o REM é uma unidade à medida antiga, não reconhecida pelas medições, segundo esse ator aqui, Ariel Planos. Então vejamos aqui o CIVIT, que é o mais usado, Esse tem a questão das siglas. O que ele foi detectado, foi organizado por alguns estudiosos sobre a questão desses estudos sobre o CIVIT. O H, ele fala sobre a dose equivalente, CIVIT. Depois o D, dose absorvida de Gray. 1 Gray, 1 joule quilograma e 1 CIVIT. Fator, o que foi considerado, fator de qualidade da radiação. E o N é o outro fator que leva à consideração o tipo de tecido que está absorvendo a radiação. Então, na verdade, com o CIVIT, o indivíduo deve tomar 1 milisievert, segundo a Comissão Internacional de Proteção de Radiologia. Entendeu?
Então esse aqui é o aparelhozinho, né, que a gente viu para medir. Depois, na próxima aula, a gente pode dar continuidade a essa questão da coisa e como foram atingido a questão dos átomos do DNA. A gente vai retomar essa questão do corpo humano, a partir das células até chegar à questão biológica, a questão mais grave, certo? E uma boa noite.